Olá, aqui é o André Barros. Eu estruturei a estratégia Money Maker, que é a base da maneira como eu invisto em ações. Com base nela, eu também desenvolvo os relatórios Money Maker em Ação, Smart Trades, ambos publicados pela Inversa. Essa estratégia foi a maneira como eu encontrei para ter uma boa performance no mercado de ações e minimizar riscos. É ela que eu compartilho nesse workshop Money Talks, e esse vídeo aqui, o objetivo é contar um pouquinho para você o que você pode esperar desse evento. Bom, antes de falar do evento em si, é legal voltar um pouquinho e entender de onde veio essa estratégia Money Maker. Ela nada mais é do que uma combinação da minha própria experiência como investidor. O meu primeiro momento ao investir em ações foi em 1995, então já se vão aí algumas décadas. E de verdade, onde eu começo a registrar e ter um controle maior sobre as minhas operações, foi em 2003. Então, se pegar esse momento, 2003 até agora, a gente já está falando de um tempo um pouco menor, 15 anos, e nesse período o que eu notei foi que, por uma boa parte dele, a minha performance não era das melhores. Eu notava que me faltava principalmente disciplina, me faltava uma consistência. É como se eu tivesse todas as ferramentas, conhecesse tudo que eu precisava em termos de análise fundamentalista, em termos de técnicas para investir na bolsa, mas ainda assim o resultado não vinha. E olhando dentro da minha carteira, das minhas alternativas de investimentos, o que eu notei é que uma pequena parte da minha carteira tinha uma performance muito acima da média, da minha performance e até do mercado. Ao olhar o que eu fazia naquela pequena parte da minha carteira, eu notei que ali estavam as principais razões, os principais motivos que poderiam me levar a ter uma performance melhor. Onde eu estava errando no restante da carteira. E foi a partir do momento em que eu comecei a implementar e adotar esses princípios que os resultados começaram a vir de maneira consistente. Daquele momento em diante, eu notei o que eu precisava ajustar. E o principal ponto chamava-se disciplina. A verdade é que eu tinha sim todas as ferramentas, conhecia muito sobre investimentos, lia tudo que era disponível, mas o que eu fazia era uma maneira de investir errática. Então, era uma estratégia hoje, uma amanhã, uma dica aparecia, eu mudava o rumo e me faltava essa consistência. 2016 foi o momento em que eu crio o blog Money Maker. Se você quiser conhecer, moneymaker.net.br. E ali o principal objetivo do blog não era ter um retorno financeiro com visitas, propaganda ou nada disso. O principal objetivo era criar a disciplina que me faltava. Porque a partir do momento em que eu expunha, eu deixava claro o que eu estava fazendo, o que estava fundamentando as minhas decisões, aquilo me obrigava, antes de mais nada, a seguir um único caminho, a seguir uma rota. E também fazia com que eu pudesse aprender com aquela jornada e, de fato, saber onde é que eu estava errando, o que eu precisava ajustar. Bom, os resultados começaram a surgir de maneira mais consistente, não só numa pequena parte da carteira. A performance foi bacana, mas o que eu estava mais satisfeito, mais até do que a performance em si, é que a partir daquele momento eu tinha uma rota, eu tinha um caminho para seguir ao investir em ações. E aquilo tinha consistência. No momento em que eu sou convidado a compartilhar o meu trabalho também pela Inversa, que isso acontece, eu começo a trabalhar em junho do ano passado, junho de 2018, com o relatório Money Maker em Ação, e agora, mais recentemente, com o Smart Trades, foi apenas uma consequência, uma sequência de um trabalho que eu já vinha fazendo há um tempo. Agora, o principal, qual é o diferencial dessa estratégia? O diferencial dessa estratégia é que ela foi pensada para o investidor comum. Ela foi pensada para uma pessoa que tem, provavelmente, as mesmas dificuldades que eu tinha naquele momento. De ter disciplina,
consistência, não ter tempo para analisar a fundo ou buscar ou estar acompanhando o mercado durante todo o tempo do pregão e, de uma certa maneira, não precisar contar com um conhecimento muito aprofundado. Então, como é que eu conseguiria juntar essas pontas e ainda assim ter uma performance boa, aliás, tão boa quanto a de muitos fundos ou grandes profissionais do mercado? Então, é isso que eu ofereço, é isso que eu compartilho na estratégia Moneymaker. É principalmente isso que eu vou compartilhar no Money Talks. Ali eu passo por todos os pontos da estratégia de uma maneira bastante interativa e que a gente termina fazendo um exercício onde a gente monta uma carteira com base nessa estratégia. Então, de uma maneira bastante simples, eu resumo a estratégia em 4 pontos. É o que eu chamo de 4, 3, 2, 1. Então, para a gente começar, a gente precisa ter o 4, né? Conhecer as 4 verdades da Bolsa. É lógico que a Bolsa, o mercado financeiro, tem uma série de verdades, mas essas 4 verdades, esses 4 princípios, são aqueles que guiam a estratégia, são aqueles que se mostraram mais relevantes na minha jornada de investidor. Então é extremamente importante a gente começar por eles. Eles são os fundamentos, o que vai embasar os pilares de ação da estratégia. Então a gente faz a primeira base com essas 4 verdades. Elas parecem, num primeiro momento, óbvias, mas elas são extremamente importantes, e ao ver o efeito prático delas e ao consolidá-las na nossa estratégia, a gente percebe o quanto que elas vão suportar tudo que vem depois. Sem essas 4 verdades da Bolsa, e aliás eu até sugiro, recomendo que elas não sejam esquecidas, que elas fiquem na sua mesa, fiquem ao lado do seu computador, para que você sempre volte a relembrá-las, a gente consegue ter um caminhar na Bolsa muito mais sólido. Ali, além de ser a base para os pilares de ação da estratégia, essas 4 verdades, elas também nos poupam de grandes erros, de grandes falhas, elas fazem com que a nossa caminhada seja, eu não diria que isenta de erros, porque isso é impossível, mas seja muito mais sólida, muito mais tranquila. Então, esses pontos conceituais, eles são relevantes, aliás, eu nem diria que eles são conceituais, né? Eles são empíricos, eles são baseados em fundamentos concretos, reais, experiências que a gente vê no dia a dia e provavelmente vai voltar a ver muitas vezes. Desses quatro verdades que eu chamo, vem o 3 da nossa estratégia 4, 3, 2, 1. O 3 são os 3 pilares de ação, onde de fato a gente começa a sair da teoria ou da observação e entrar na prática. O primeiro pilar desses 3 é a gestão de risco, o segundo pilar é a seleção de portfólio e o terceiro pilar é o que eu chamo de gestão ativa. Esses 3 pilares são aqueles que vão conduzir a gente no dia a dia. Se a gente não tiver uma boa gestão de risco, eu não preciso nem dizer, a gente vai estar exposto a perdas, a gente vai estar exposto a sofrer mais do que deveria e abrir espaço para desistir no meio do caminho. Sem uma boa seleção de portfólio, ou seja, sem escolher bem as ações que a gente vai trabalhar, a gente também está exposto a riscos desnecessários. Então eu vou passar e a gente vai compartilhar e fazer juntos uma seleção de portfólio, onde a gente vai definir filtros e a gente vai fazer um ranking que ele vai mostrar para a gente, pelo menos nos ajudar a escolher melhor as ações que a gente vai trabalhar. Aquelas que tenham a melhor combinação entre boa relação de custo-benefício e um bom potencial de rentabilidade. Juntando essas 2 coisas, a gente tem uma chance maior de ter bons resultados. Finalmente, o terceiro pilar, né, desses 3 pilares de ação é o que eu chamo de gestão ativa. Claro que existe uma linha que defende o buy and hold, ou seja, compre
e segure, compre e mantenha, e ele de fato traz bons resultados, a visão de longo prazo ela é extremamente importante. Mas o que eu trago na gestão ativa e o que a gente vai conversar um pouquinho em detalhes nesse workshop é justamente que num mercado que não é constante, em que a volatilidade é presente, nós temos uma oportunidade de aproveitar-nos dessa volatilidade e, mesmo com uma visão de longo prazo, otimizar o nosso portfólio. Então é isso que a gente vai passar. Como é que eu posso fazer uma gestão ativa para que eu não fique simplesmente sentado esperando que os resultados cheguem? Como é que a gente pode se valer de uma verdade que é essa inconstância, essa volatilidade do mercado a nosso favor? E essa é uma vantagem que talvez um grande investidor não tenha, que o pequeno investidor tem, que é justamente poder fazer essa gestão ativa e se aproveitar dessas oscilações com uma frequência maior. Então isso está ao nosso alcance. Então a gente vai falar um pouco sobre gestão ativa e dentro disso a gente vai explorar um pouco sobre, por exemplo, como definir um preço-alvo. Se eu quero fazer uma gestão ativa, eu preciso ter essa visão, ter essa perspectiva. A gente vai falar também sobre isso. Tudo isso, né, a gente falou de 4 verdades que fundamentam 3 pilares e a gente também vai explorar um pouco 2 virtudes que são extremamente importantes. A gente vai falar um pouquinho sobre como a gente trabalha a disciplina, como é que a gente trabalha a paciência. E essas são virtudes que, se não existirem num nível mínimo no investidor, ele está arriscado a sair fora da pista. Se você não tiver paciência, se você não tiver uma disciplina, você não consegue esperar pelos bons resultados. Você não consegue, você vai sucumbir, se você não tiver disciplina, às tentações que o mercado te oferece todos os dias. É uma dica, é uma queda que pode te assustar, é um momento em que surge uma notícia preocupante. Então são fatores que fazem com que nós, investidores, estejamos todos os dias tentados a fazer algo diferente do que havíamos proposto no início. Então, disciplina e paciência é o nosso número 2 na estratégia. A gente vai comentar um pouquinho sobre como é que a gente pode trabalhar esse elemento. E aí, fechando a nossa estratégia, né, o 4, 3, 2, 1, ele termina no elemento que vulgarmente as pessoas chamam de sorte. O meu entendimento é que, sim, existem eventos aleatórios que estão fora do nosso alcance, nós não temos controle sobre sorte ou azar, mas o que nós podemos fazer é trabalhar para que a nossa probabilidade de um evento positivo seja maior do que o evento negativo, ou seja, que a probabilidade de ganharmos seja maior do que aquela de perdermos. Se bem que é verdade que não temos como prever o futuro, nós temos como criar uma série de condições que fazem com que a nossa probabilidade de êxito seja maior do que a de fracasso. E, na verdade, esse trabalho para que a nossa probabilidade de sucesso seja maior, ele passa por tudo que eu já falei antes. Passa por entender as 4 verdades, passa por fazer os 3 pilares trabalharem de uma maneira correta, gestão de risco, seleção de portfólio e gestão ativa, e passa também por desenvolver disciplina e paciência. Então, em resumo, o que você pode esperar nesse Money Talks é a gente passar por todos esses pontos para que você possa ter um caminho que, se não vai eliminar o risco que vai estar sempre inerente ao mercado acionário, ele vai te dar uma chance muito maior de performar bem, com melhor performance e uma gestão de risco, um risco
minimizado, controlado. Fazemos essa conversa durante um dia, então, em geral, a gente começa às 9 da manhã e vai terminar às 5 da tarde, ou talvez um pouco mais, se as perguntas se prolongarem. Eu compartilho a planilha Moneymaker que eu utilizo, que é uma ferramenta extremamente importante. Ela reflete essa estratégia de uma maneira prática. E aqui já vai um primeiro parênteses, né? Nenhuma planilha vai tirar de você a responsabilidade sobre as decisões. Uma planilha, ela pode simplesmente, e isso já é bastante, te ajudar a encontrar, a sinalizar as oportunidades para que você possa, com base nela e em outros fatores, tomar a decisão. Na verdade, eu acho até que o fato de você ter uma planilha não é só para encontrar oportunidades ou sinalizar onde é que está o preço bom de entrada, mas principalmente para que você tenha o hábito de registrar as suas operações. A gente aprende muito mais com as nossas próprias experiências do que com o ouvir falar. Mas a tendência é que a gente acabe empurrando isso para debaixo do tapete. Às vezes por vergonha ou às vezes por uma simples natureza da nossa cabeça, em que o nosso cérebro tende a lembrar muito mais do que foi exitoso do que o que foi um fracasso. É até uma própria defesa, né? Muito mais. Imagine se a gente acumulasse toda a sujeira do que deu errado, do que não deu muito certo, dos fracassos, ficaria difícil levar adiante, né? Então, existe sim essa memória seletiva em que ter um registro das operações e revisitá-la é extremamente importante. Bom, além da própria planilha que eu comentei, uma outra coisa que eu deixo com quem participar é a apostila, em que eu, na verdade, compilei os principais textos que eu vim escrevendo ao longo desses quase 3 anos de blog. E esses textos, eles passam por toda a estratégia Moneymaker, ou seja, uma maneira de, depois do workshop, você ainda ter a referência. Então, ali eu dou detalhadamente, ponto a ponto, de tudo o que fundamenta a estratégia. Aliás, é extremamente importante lembrar que a estratégia não saiu simplesmente da minha cabeça, muito pelo contrário. Você tem um lado de experiência própria e tem o mérito de eu ter consolidado esse aprendizado de uma maneira estruturada. Grande parte dela não saiu da minha cabeça, uma grande parte dela saiu de grandes investidores que estruturaram conhecimento e no que a gente conhece hoje como a escola fundamentalista. Então aqui eu faço referência sempre a 3 bibliografias, 3 livros que fundamentam o que a gente vai conversar durante esse workshop, o que está na apostila e o que me ajudou a construir a planilha. O primeiro deles é o Investidor Inteligente, talvez a bíblia da escola fundamentalista. Esse Investidor Inteligente foi escrito por Benjamin Graham, foi quem ensinou ou deu os fundamentos para o investidor talvez mais conhecido hoje, o Warren Buffett, que ele vem dessa escola, ele aprendeu com Benjamin Graham. Então esse é o primeiro livro. O segundo livro, que trabalha muito a parte de como é que a gente lida com o risco, como é que a gente convive bem com o risco. Ele chama-se Axiomas de Zurich. É um livro até um tanto quanto antigo, aliás, a maioria né? O Benjamin Graham é de 1959, mas ele segue atual. Então, os Axiomas de Zurich, ele é o tipo do livro em que você faz uma primeira leitura, assimila uma parte dele, mas depois volta a visitá-lo, talvez 5, 10 anos depois, e se dá conta de que deixou para trás uma série de aprendizados, cometeu erros que talvez, se você tivesse se mantido naquele caminho, eles não teriam acontecido. E o terceiro livro, ele é também de um investidor bastante bem-sucedido, é um investidor americano, Joel Greenblatt, e o livro se chama The Little Books That Beats the Market. Então ali o livro é bastante simples, uma leitura didática, bacana, fácil de entender,
E ele está muito focado em pegar alguns elementos da escola fundamentalista. Ele trabalha poucos indicadores, mas mostra de uma maneira bastante simples como é que nós podemos encontrar boas ações no mercado. O ranking dele, que ele chama de a fórmula mágica, inspirou a maneira como eu faço a seleção do portfólio, que é o segundo pilar daqueles 3 que eu comentei. Então, esse livro do Joel Greenblatt, ele foi também, é o terceiro livro que compõe aí os pilares conceituais ou teóricos, se bem que a maioria deles é bem prático, né? Mas os pilares bibliográficos da estratégia que eu vou compartilhar no Money Talks. Então, em resumo, né, fechando aqui, eu espero que eu tenha explicado do que se trata o Money Talks. Eu espero que você participe comigo, se não no próximo, em algum dos eventos que a gente vai ter. A minha ideia é estar viajando as cidades do Brasil, conversando com as pessoas. Por que eu faço isso? Bom, eu faço isso principalmente porque é uma maneira de eu sair da mesa, sair de frente do computador, trocar experiências, seguir naquele meu princípio de me disciplinar, de buscar cada vez mais ser fiel à estratégia que eu me propus implementar. E tem também o fato de que em cada evento desse, a troca de experiência acaba também me fazendo pensar e refletir sobre o caminho que eu escolhi. Então, a cada encontro, a cada novo investidor que me faz uma pergunta, lança uma dúvida, ele está colocando uma sementinha para eu voltar para casa e rever aquilo que eu estou trabalhando. Será que está certo mesmo? Será que é esse o caminho? Onde eu posso melhorar e seguir nessa jornada? E, acima de tudo, é uma coisa que me dá um prazer muito grande. Então, encontrar vocês nesses workshops é bem legal. Bom, pessoal, acho que eu já fui além até do tempo. Qualquer dúvida, por favor, me procura no Twitter, me deixa uma mensagem aqui nos comentários, ou manda um e-mail para você se inscrever ou tirar mais informações, moneymaker@moneymaker.net.br. Então ali a gente pode conversar um pouquinho mais. Obrigado. Vamos juntos?